Sejam bem-vindos, queridos e queridas, do nosso podcast Ansiedade no Ponto. Eu sou o seu anfitrião, Anderson Salles. E eu sou Elaine Salles. Nós estamos hoje no episódio número 11. Olha que beleza, que maravilha. O start do ano. Planejar os próximos passos funciona? Será? Essa história... Peraí. Esse negócio de chegar dezembro, dia 31, pegar papelzinho, ficar dizendo assim, item 1, esse ano eu quero ganhar não sei quanto, esse ano eu quero viajar para não sei aonde. Funciona? É isso que você está falando? Você tá falando, eu tô dando risada. Eu vi um post de uma moça que fez uma listinha do que devia fazer no ano, né? De começo de 2024, aí no final ela colocou economizar 20 mil reais. Aí ela põe uma vírgula no ponto ali, então economizou 20 reais. Comprar um carro, aí ela coloca um carro de ferro, e aí vai indo, carrinho de plástico, e aí foi indo, foi acertando o planejamento dela. Não é isso, né, gente? Mas o importante é nós termos perspectiva. Mas é importante a gente fazer anotação? Muito importante, né? Muito importante, porque você acaba lembrando e você vai revendo isso. É interessante ter um processo que, no final, você vai verificar o que deu certo e o que não deu. Isso serve para tudo, gente, é sério. Vamos pensar? Pensem. Quando a casa está bagunçada, literal, você abre as suas gavetas, a gaveta assim, aquela roupa tá assim. Quando você entra na sua cozinha, tá aquela pia com aquela louça assim. Como você se sente? Eu não sei vocês, mas eu tenho problemas com isso. A minha cabeça desestabiliza. Ele está rindo, porque nós somos casados há quanto tempo? 20? Não sabe. 27 vai fazer esse ano? 27 anos e mais 4 de namoro, né? E ele tá rindo porque eu falo para ele. Hoje eu consigo perceber, né? Já faz uns anos, mas eu consigo perceber, eu falo assim, eu preciso ter a cama arrumada, eu preciso estar num ambiente organizado, eu preciso. É de verdade isso. E, queridos, lá em casa são dois com déficit de atenção e hiperatividade. Não sou eu. Eu e a minha filha mais nova, né? Então, ela chega, olha a cama desarrumada, o que eu vou falar? Já sei, cientificamente é provado que a cama precisa respirar. Que isso? A cama precisa respirar antes de arrumar. Gente, é isso. Senão os ácaros ficam lá, né? Vão lá, então a gente dá uma espalhadinha. Não, eu arrumo sim. Às vezes eu arrumo a cama assim. Mas dá pra perceber que o quarto da filha com TDAH é a cabecinha dela. Tem dificuldade em organizar. A gente tem que trabalhar isso. É um autoconhecimento. Eu tenho que me esforçar. Meu córtex pré-frontal tem que forçar aqui a me organizar. Isso é importante, gente. Ele está falando da filha, porque assim, a gente percebe a importância disso em coisas pequenas. Para ela é extremamente importante, assim como é para mim, que não tem nenhuma alteração, nenhum diagnóstico, para ela também é importante. Então, a gente percebe que é um movimento social, é um movimento do ser humano, a importância de você se organizar, de você se planejar para que você tenha o seu dia a dia numa rotina, o seu ambiente limpo, organizado. Ela entra no quarto quando essa semana foi momento dela dela fazer esse processo de organização no quarto dela, né? Ela saiu do quarto com a vassourinha na mão e falou assim, nossa, tô cansada. Mas a gente entrou no quarto depois, né, para dizer, nossa, filha, que bacana, você limpou, olha. Ela olhou para mim assim, até aliviada, de um ambiente organizado. Ela virou para mim e falou assim, ai, que gostoso ficou.
Então, o gostoso é uma expressão emocional. Ela está, para mim, ela estava dizendo, eu precisava disso. E quando a gente escreve, você coloca numa lista, né? É até legal, porque quem tem tendência a ser desorganizado, eu sugiro que coloque essa lista no lugar onde você mais vê. Por exemplo, na geladeira. Tenha a lista do que você precisa fazer na geladeira. Porque essa vida corrida, gente, nós esquecemos. É comum esquecer as coisas, de fazer as coisas. E aí, quando você tá lá, você vai pá. Ou então, se você não consegue fazer aquilo, você tem que particionar em atividades menores, né, Elaine? Muitas pessoas falam assim para mim, né? Eu gosto muito de usar no consultório datas comemorativas, datas festivas, como se fosse assim um marco, oportunidades, eu chamo. Oportunidades de você ter um start de mudanças de comportamento ou de alguma estratégia que você gostaria de iniciar, mas está com uma dificuldade de achar uma data. E é interessante que nós estamos falando de um tema, nós vamos virar o ano. Eu gosto de usar o início do ano para falar assim, o que eu gostaria para os próximos 12 meses? O que efetivamente na minha vida, eu olhando, o que é importante para mim? O que eu vou chegar... Eu sinto falta, né? Eu vou chegar em dezembro e olhar o meu planejamento de janeiro e poder fazer esse monitoramento, fazer essa checagem daquilo que eu realizei, né? Daquilo que eu cumpri, do que era importante para mim. Por isso que o planejamento, usar esses momentos... Então, sim, é indicado que nós possamos usar esse momento, janeiro, final de dezembro, para sentar e fazer um registro. Nós estamos brincando aqui com o registro, mas é real. Fazer um registro, pegue lá uma agenda, um cartaz, ponha em lugares que você consiga fazer uma checagem planejada. Então, o que eu vou fazer neste ano? Uma lista, fica a dica. Uma lista do que eu gostaria de realizar esse ano. Mas coisas reais, tá, gente? Assim, coisas que são realmente atingíveis. Coisas que você olha e fala assim, vou cumprir. Nada de querer... ganhar na loto fácil. E só ter isso como meta, né? Não que não possa ter lá no seu planejamento. Não, e outra coisa, se você colocar loto fácil, você vai ter que dividir ele, parcionar. Então, eu vou ter que jogar algumas vezes, vou ter que criar uma estratégia, vou pesquisar sobre o assunto, né? Para que eu possa... vou jogar toda semana, vou jogar uma vez por mês. Até para isso a gente precisa ter planejamento, exatamente, né? Então, assim, faça uma lista e faça uma checagem. Quando a gente pensa num objetivo, quando a gente pensa em metas, a gente tem uma meta maior. A gente pode ter uma meta, a gente chama de objetivos para aquele ano, por exemplo. Eu quero ser uma pessoa mais sorridente, eu quero poder fazer mais amigos, eu quero juntar tanto de dinheiro, eu quero comprar alguma coisa, eu quero rever determinado amigo que está mais distante, porque isso cabe para questões materiais e de autoconhecimento e mudanças efetivas sobre si mesmo. E é interessante, você falou de ser mais alegre. Gente, olha, neurociência, tá? Se eu quero ser mais alegre, eu vou forçar ser alegre, tá? Tem um vídeo que uma pessoa chega no ponto de ônibus e ele começa a rir. Ele começa a rir e gargalhar. E aí, depois de algum tempo, as pessoas estão rindo também. Elas não sabem por quê. Então, se eu quero uma coisa para mim, por exemplo, ser mais feliz, eu vou procurar dar mais risadas. Ah, Anderson, mas é falso.
Mas olha, gente, é treinando. O cérebro nosso não sabe identificar se é falso ou verdadeiro. Eu tenho que procurar ser feliz mesmo achando ser falso no começo, mas no final, depois de um ano, por exemplo, vocês vão ver que vai ser muito mais natural. Você sabe que eu não gosto muito dessa palavra do falso. Não gosto. Eu gosto mais de uma expressão que é de você passar a fazer de forma planejada e consciente aquilo que você decide fazer. Claro que o autoconhecimento, a mudança, ela é algo muito interna, né? Nós temos que primeiro, o podcast anterior, o convidado fala bastante sobre essa questão dessa autopercepção, né? Fica a dica aí assistam o podcast anterior, que ele fala sobre essa percepção do que é importante para você, por que você faz determinada coisa. Então, quando a gente planeja algo, eu gosto mais dessa expressão de que soa para mim diferente esse começo, né? Eu vou me forçar a sorrir num bom dia para alguém. Isso não é falso. Isso é você querendo mudar. Verdade. Desculpa, talvez não seja um bom exemplo, mas, por exemplo, o que eu quis dizer é no caso de, por exemplo, leitura. Vamos mudar de exemplo. Leitura. Eu vou me forçar a ler. Gente, no começo você vai ler meia dúzia de linhas, mas como eu tenho aquela prática, eu estou me forçando aquilo, vocês vão ver que conforme o tempo eu vou aumentar o ritmo. Se você fizer isso todo dia, vou ler 5 minutos. Vocês vão ver que no começo vai ser meia dúzia de linhas e no final do ano vai ser páginas, tá? Porque aquilo que eu vou me forçando vai acabar virando um hábito. E faz parte do planejamento isso. Você vê assim, pegando esse exemplo para falar do planejamento, pegando esse exemplo da leitura, esse é uma coisa que a gente dá de exemplo no próprio consultório. A pessoa fala assim, eu não tenho o hábito de ler, por exemplo. Não gosto de ler. Mas preciso mudar isso. Então, a pessoa percebe essa necessidade. Então, ela vai fazer de forma planejada. Então, como que eu quero fazer isso? É essa estrutura que a gente quer deixar sólido para vocês hoje. Tudo que nós queremos efetivamente na vida, nós precisamos parar e analisar que tem um ponto de o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer para atingir este ponto. Então, um exemplo, a leitura. Quando eu falo em números com os pacientes, eles ficam impressionados. Falam assim, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, se você ler 15 minutos 2 vezes por semana, você vai ter lido 30 minutos por semana. 30 minutos por semana, num mês de 4 semanas, você vai ter lido 2 horas. Em 2 horas, o que você vai ter lido de um livro que você nem pegava? Num ano, né? O ano tem 52 semanas. Quanto você vai conseguir ler de livros, até às vezes terminar um livro, ler mais de um livro, em 52 semanas, sendo que você não lia nada. Aí os pacientes viram para mim e falaram assim, nossa, não tinha pensado nisso. Falei, é isso. 15 minutos parece pouco. Mas se você for passo a passo, num planejamento, então as etapas de você ter algo, atingir uma meta, também precisa ser cultivado o caminho. Etapa 1, o que eu vou fazer. Estratégia 2, aonde eu vou chegar até tal data. Qual é a checagem que eu vou fazer para isso, para que no final eu atinja. É igual, por exemplo, eu querer correr, dar um salto daqui até a parede com 5 metros. De uma vez só, pum, fui. Será que eu vou conseguir? Mas se eu der passos menores, pulos menores, eu vou chegar lá, de forma real.
Isso. E, ó, gente, nós temos uma filha adolescente que está no 3º ano do ensino médio. Eu perdi a conta de todos os começos de ano falarem, nós falamos a mesma coisa para ela e vamos falar a mesma coisa para você, tá? No começo do ano, vai começar as aulas, dedique-se, tire alguns minutinhos para estudar o que você aprendeu, porque aí você vai tirar uma nota melhor no começo. Chega no final do ano, você tá precisando. Tem gente que vai deixar para o final, assim, fica pendurado em recuperação. Quem começou devagarzinho lá, pegando alguns minutinhos para estudar, já tá tranquilo, já fechou as matérias, não tem mais a preocupação. Então, faça isso, tente fazer isso, coloque uma meta, uma sugestão, tá? Para os adolescentes. Coloque uma meta, olha, eu vou começar a estudar desde o começo do ano. Chega lá no final, tá mais tranquilo, tem menos cobrança, porque tirou nota lá no começo, levou o processo. Isso serve para tudo, gente. Sério, serve para tudo. Até para lavar uma louça. É interessante isso. Até para lavar uma louça. Porque assim, você fala assim, eu vou lavar essa louça quando? É um planejamento. Ah, eu vou lavar essa louça no final do dia, eu vou lavar toda vez que tiver uma refeição. Isso é um planejamento. E toda vez que a gente faz isso e não cumpre, o que acontece com a ansiedade? Sobe lá em Ela cima. sobe. Quando eu faço um planejamento educacional e não cumpro, ela sobe. Quando eu ponho um projeto de interação social, que foi o caso do sorriso, né? E eu não cumpro, eu me cobro, aumenta a ansiedade. Tem que tomar cuidado com isso. Então, planejamento ajuda a equilibrar a ansiedade. É interessantíssimo isso. Elaine, planejar, isso eu vejo também, Anderson, no consultório. Assim, eu ponho muita coisa no papel e não faço, e acabo não fazendo. Então, isso é um movimento interno. É uma decisão. É um movimento que você precisa fazer. Por isso que a gente fala muito dessa questão organizada, né? O Anderson falou dessa questão do planejamento, mas de forma estruturada. No começo pode ser um pouco mais difícil, ficar meio desconfortável, parece meio forçado. Isso eu ouço muito também, falando assim, nossa, parece que eu estou sendo meio forçado a fazer. Na verdade, você realmente está no movimento que você não está acostumado a ter. Esse movimento faz com que você tenha a sensação de incômodo. Não sabe aonde enfiar a mão. Como que eu vou sorrir para a pessoa no elevador? A primeira vez que for fazer o boa tarde, o bom dia, não sabe nem se vai sorrir, se vai falar, se respira. Acontece. Mas será que se você coloca no seu planejamento, lá do começo do ano, e você vai cultivando isso dia a dia, né? Todos os dias, toda vez que você tiver oportunidade, você seguir aquilo que você planejou, no final do ano, como será que você vai estar? Fica o desafio. Fica o desafio. Né? Tente. Ó, pensei agora, vocês podiam fazer um planejamento e quem quiser, ó, deixa aqui já a sua experiência de, ó, em um mês, como tem sido, 2 meses, 3, 6 meses. Vamos deixar esse combinadinho. Gente, ó, legal, ó, combinadinho. E aí a gente vai vendo essa evolução de como essa estrutura de planejar, de estar estruturado numa rotina ou numa meta onde você vai trilhando este caminho de objetivos, né, em espaços curtos. E como essa constância daquilo que você quer mudar, você vai seguindo, como será que você vai construindo um hábito? Exatamente. Você vai construir aos pouquinhos, fazendo com constância, né? Não tem varinha mágica para tudo. Não tem varinha mágica, gente. Pros que são mais fofinhos, querem perder peso. Gente, eu vejo o erro de quem quer perder peso. Quer perder peso tudo em um momento só. Eu vou parar de comer, vou fazer o regime da lua, e vou perder tudo em uma semana. Só que o que acontece? Depois de uma semana, eu volto aos meus hábitos.
eu tenho que fazer uma modificação alimentar, né? E às vezes até procurar um profissional da área. E estruturar. Se você quer ter esse objetivo, você vai fazer atividade física quantas vezes por semana? Né? Exatamente. Então, aonde eu vou fazer? Como eu vou fazer? O que eu vou fazer? Qual é o tempo que eu vou usar para isso? Né? Isso serve para qualquer coisa que a gente queira fazer na vida. Exatamente. Gente, qualquer coisa. Então, respondendo a perguntinha, planejar os próximos passos no início do ano vale a pena? Ah, vale, né, gente? Muito, muito. Planejamentos palpáveis, Exatamente. alcançáveis, E eu vou parcelar ele aos poucos. Vou fazer um estruturados. pouco a cada tempo. Estruturados, deixa E anotadinho. anotados, né? E por escrito, gente, porque é uma coisa que eu vou enxergar e eu tenho que ficar lendo, tem que estar lá, né? E é interessante porque isso pode compor, acreditem. Eu gosto muito de uma frase, eu tô até com uma colinha aqui, porque assim, eu quero falar a frase certinha. Igualzinha. Do Clóvis de Barros Filho. Ele colocou em um dos seus livros assim: você continuará responsável pelo que você escolhe nos seus dias, para que possa valer a pena os dias serem vividos. Olha que interessante. Então, como você está fazendo valer a pena as escolhas que você está fazendo no seu dia a dia? Como que você está estruturando isso para que você possa olhar e falar assim: uau, eu atingi o que eu quis neste momento. E o quanto você está atingindo o que você almeja, aquilo que você deseja. As coisas são atingíveis, como a leitura. Você pode ler o livro inteiro. Você pode ler mais de um livro. Você pode criar o hábito da leitura, desde que você entenda que tenha que ter uma constância planejada, organizada e o Anderson usou uma palavra que parece forte, mas é isso, você precisa se forçar a fazer aquilo. Você tem que pensar sobre e fazer escolhas. Para você ler, você vai ter que fazer a escolha da leitura. Você vai precisar entender a importância disso. Então, eu quero deixar essa frase assim, né, da conclusão daquilo que eu entendo que é importante nesse podcast. As escolhas que nós fazemos na nossa vida, como nós estamos planejando essas escolhas, para que nós possamos olhar para nós mesmos e como nós estamos vivendo e pensar: está valendo a pena porque eu estou fazendo aquilo que eu entendo, escolhi e planejei fazer. Exatamente, isso aí. Eu acho que por hoje é só, né? Ele está reflexivo sobre... Estamos filosofando hoje bastante. Sobre o que como eu vou planejar lavar a louça. Imagina, a gente tem uma parceria muito boa. Para quem não sabe, nós somos casados, parceiros de profissão e parceiros na vida. Ano que vem seremos parceiros de profissão. Nós em 2025. Você não está aqui comigo? Profissão, amor. Isso é uma profissão, aqui gente. Aqui é um momento da gente devolver um pouquinho do muito que a gente recebeu. Não, mas você sabe que o podcast faz parte de um planejamento que nós temos, claro, uma meta de vida, né? Nós temos isso, gente. Isso vai entrar no nosso planejamento também de 2025. Esse podcast faz parte de um propósito de vida que nós temos, que é ajudar as pessoas. Isso aí. Neste caso, com informação. E que vai ficar para a eternidade, né? Nossa, agora tocou fundo. Mas a informação, né? Nossa, esse bate e volta, os estudos que nós fazemos para trazer para vocês, as experiências que nós passamos e os colaboradores que trazem a sua vivência, a sua experiência profissional, de vida, para colaborar também aqui no nosso podcast. Que engrandece nosso podcast, né? Eles ajudam a transformar esse podcast em algo muito maior, né? Que é muito maior que nós dois, que todos. Gente,
Quem quiser que a gente fale os temas, dá sugestão, deixa aqui para nós a sua sugestão, seu recadinho. Adoramos recadinhos. É muito bom. Né? Procuramos responder o mais rápido possível. Deixa, ó, segue aqui a gente, dá aqui um like, ó, bem legal, pra gente continuar motivado aqui, ó, motivação, planejamento e motivação tá ali juntinho. Tema pro próximo podcast, ó, quem sabe. Quem sabe. Um beijinho a todos e até a próxima. Obrigado pela visita e até mais.